Arquétipos são imagens que moram na alma. E foi Jung que introduziu essa palavra no vocabulário da psicologia profunda. Platão já havia sugerido algo semelhante, mas eu gosto mesmo da imagem poética que a Maria Antônia usa para descrever aquilo que os intelectuais dizem de forma seca. Antes de ler o texto da Maria Antônia, e eu vou fazendo interrupções aqui nos textos sempre, né? Seria legal se a gente entendesse, na realidade, que de um jeito ou de outro, todos nós estamos contando a mesma história. Todos nós. E essa história tem a ver com a história da humanidade, como falamos ontem aqui. A humanidade é um conceito subjetivo, né? Humanidade são os indivíduos. E a história da humanidade tem a ver com a minha história. O meu nascimento, a minha criação, os meus pais, minhas experiências, meu trabalho, minha vida. A tua também. A de todos que estiveram ou estarão aqui. E todos nós estamos contando a história da humanidade a partir de um ponto. O ponto de vista, a vista de um ponto que sou. Então eu vou descrevendo, eu vou contando. E todos nós estamos fazendo isso. A humanidade não tem uma história. A história oficial contada nos livros, na realidade, também relata uma série de pontos de vistas. E muitas vezes embasados em conceitos que a gente nem sabe. A história, de maneira macro, de maneira ampla, não é perceptível, não é capturável. Não há uma linguagem que pontue e que determine de fato o que é a história. Portanto, no nosso caminho, como eu falava aqui no começo, a gente está fazendo um caminho, nós estamos contando muitas histórias. E cada um a partir de uma linguagem, de um jeito, de uma perspectiva. Tem gente que usa uma linguagem mais pragmática, mais científica. Tem gente que usa a linguagem poética. Tem gente que usa a linguagem filosófica. Tem gente que não usa linguagem intelectual nenhuma. Tem gente que vive. E essa é uma maneira boa de contar as suas histórias, fazendo as suas escolhas. Isso também é o jeito. Há linguagens sem som, há linguagens sem palavra, há linguagens sem pensamento, sem códigos. Há muitas linguagens. E nesse texto aqui, a Maria Antônia, uma linguagem poética, que prossegue dizendo assim: a vida se retrata no tempo, formando um vitral de desenho. Sempre incompleto, cores variadas, brilhantes quando passa o sol. Pedradas ao acaso acontecem de partir pedaços, ficando buracos irreversíveis. Os cacos se perdem por aí e às vezes encontro cacos de vida que foram meus e que foram vivos. O poema continua lindo e quem quiser saber o resto, que compre o livro, diz aqui o Rubem Alves. Mas esse caco basta para completar o quadro que eu quero pintar, a alma. E aí eu sempre digo aqui, né? Alma também é uma linguagem, alma, espírito, essas coisas que as pessoas gostam de dizer. Eu gosto de falar a coisa, parafraseando o Saramago. Dentro de nós há uma coisa que não se sabe o nome, e essa coisa somos nós. Alma, espírito, já tem ali um rótulo, já tem uma pré-configuração, construída por uma cultura, né? Coisa, pode ser qualquer coisa, a coisa que somos. Eu vou substituir a palavra alma por coisa. A coisa é uma catedral gótica. Em suas paredes há vitrais coloridos, cada um deles com uma imagem. E a catedral está submersa nas sombras, por isso os vitrais não podem ser vistos. Mas vez por outra, um facho de luz os atravessa e as paredes se cobrem com as suas cores e formas projetadas. Quando isso acontece, a catedral vibra, a gente se emociona, sente saudade. E quando a saudade bate, é porque um vitral arquétipo foi iluminado. Não é qualquer saudade. Muitas saudades são de coisas amadas, perdidas, acontecidas em nossas vidas. Às vezes a gente nem lembra, né? Ou a gente sente saudade e se lembra do cãozinho, da casa, do amigo, da escola, dos pais, de uma comida, do cheiro de bolo, dos avós, né, dos amiguinhos, enfim. Mas com os arquétipos é diferente. Eles não aconteceram em nossas vidas necessariamente, são anteriores, pertencem a um outro mundo, já nascemos com eles. Hoje é a celebração de um arquétipo mãe. Esse texto foi escrito no Dia das Mães, mas a gente pode ampliá-lo, né, para tudo. Mãe, antes de ser minha mãe, aquela que me gerou, que me deu luz, é um vitral colorido que existe na alma de todo mundo. É uma linda imagem e por isso mesmo eu fico triste nesse dia, porque eu sou homem, eu não sou mãe, nunca gerei nem parei ninguém, eu sou apenas pai. Eu ando pela catedral procurando meu arquétipo de pai, então descubro num canto escuro
longe da luz do sol e sem que ninguém lhe tenha acendido uma vela votiva. Vão me consolar dizendo: olha, o Dia dos Pais vai chegar e aí o meu arquétipo estará então iluminado. Mentira, o Dia das Mães existiu sozinho por muito tempo. Ninguém falava nos pais, era uma celebração só de protestantes que foi importada dos Estados Unidos. As celebrações eram simples. Quem tinha mãe usava uma flor vermelha na lapela e quem não tinha mãe colocava uma flor branca. Pronto, isso era tudo. E o Dia dos Pais foi criado muito depois, por pena mesmo, como prêmio de consolação e com possibilidade de maiores lucros, obviamente, para os comerciantes. O fato é que o arquétipo de pai parece que não tem assim tanta importância. Eu acho até que existe um fundamento biológico para a falta de importância do pai. Entre alguns bichos, a única função do pai é fecundar. E executada a fecundação, o pai se torna desnecessário, razão porque, entre certos invertebrados, ele se transforma imediatamente em refeição da fêmea, engravidado. A futura mãe devora o parceiro sexual que pós-coito só serve para ser comido. Mas mesmo entre os mamíferos, compare um touro, por exemplo, com uma vaca. Uma tia solteirona minha, que acreditava firmemente em cegonha, ao saber do preço astronômico de um touro, perguntou indignada: afinal de contas, para que serve um touro? E ela estava certa. A existência da vaca se justifica por sua maternidade. Ela pare bezerros, ela produz leite. Mas a função paterna do touro, é efêmera. Não dura mais do que os minutos da cobertura. E aí parece que a nossa cultura aceita com tranquilidade a importância da mãe e a insignificância do pai. Eu me lembro das procissões esquisitas em que devotos cantavam com voz anasalada, esganiçada, dizendo: no céu, com minha mãe estarei. E aí eu, menino protestante, me perguntava assim: tá, e o pai? Se não está no céu, vai estar onde? Os pais vão para o inferno? Se estão no céu, então devem ter esquecidos em algum canto escuro ali, mas ninguém nota a presença ou falta. Em casa, quando a criança fazia qualquer coisa errada, a mãe logo ameaçava: eu vou contar para o seu pai. É que os pais são seres ameaçadores. Antigamente, os católicos não rezavam ao Deus Pai. Falar com Deus Pai era coisa perigosa. O pai era um punidor implacável, tão implacável que condenou seu próprio filho a morrer na cruz para pagar uma dívida que ele se recusava a perdoar. Mais seguro era rezar para a mãe. Mãe é arquétipo de amor, pai é arquétipo de punição. E aí eu vejo colocados em carros adesivos com a advertência: Deus te vê. Eu nunca vi adesivo dizendo: a mãe te vê, Maria te vê. O olhar da mãe é sempre sorridente, é o olhar do pai, e o olhar do pai que é terrível. E mesmo a psicanálise tem a sua parcela de culpa ao eleger o mito de Édipo como arquétipo da relação pai e filho. O pai de Édipo é terrível, planejou a morte do filho, perfurou os seus pés, entregou um pastor para que desse cabo dele. Agora, o arquétipo da mãe é um conjunto de perfeições, de sacrifícios, de abnegações, de orações, de noites mal dormidas, lágrimas, seios que amamentaram. É tão perfeito que não pode ser verdadeiro. As histórias infantis são mais verdadeiras. Nessas histórias infantis, as mães perfeitas já morreram, estão nos céus. E na terra estão as mães reais, que são descritas como madrastas cruéis. É o caso da mãe da Tita no filme Como Água para Chocolate, por exemplo. Agora, eu preferiria que, em vez de Dia das Mães, fosse o Dia da Maternidade. É que eu não concordo muito em que o arquétipo da mãe seja monopólio das mulheres que geram e dão à luz. Eu não concordo que a imagem materna só seja aplicada aos rostos da mulher e aos corpos femininos. Muitos homens também são movidos por espírito maternal. O próprio Jesus Cristo pensava assim, tanto assim que, ao ser informado que a sua mãe e irmãos queriam falar, perguntou: vem cá, quem são minhas mães e irmãos? E estendendo a mão para o discípulo, disse: olha, eis a minha mãe e os meus irmãos. Numa das mais lindas parábolas contadas por Jesus, a chamada parábola do filho pródigo, não existe a figura de uma mulher-mãe. Quem é maternal? É o pai, nesse caso, que não castiga os seus filhos nem os olha com olhos ferozes. Mãe não é uma mulher que ficou grávida e deu à luz. Mãe é um sopro misterioso que toca mulheres e homens e cria neles um jeito de dar um colo, de espantar o medo,
de cantar músicas, de ninar, de fazer dormir, de abraçar, de agradar, de não fazer cobranças, de não pedir explicações, de repreender com severidade e também com ternura, de consolar em silêncio, de escutar, de respeitar, de conduzir sem empurrar ou puxar. Ninguém é mãe sempre. Uma pessoa é mãe quando é tomada pelo sopro da maternidade. Pode ser mulher, pode ser homem. E que o nome desse dia não fosse Dia das Mães, mas Dia da Maternidade, porque assim eu poderia ver o meu próprio rosto no vitral colorido